Olá! A Câmara dos Deputados vai criar uma comissão especial para discutir o Pacto Federativo, redefinindo deveres e responsabilidades entre municípios, estados e o governo federal. Também deverá ser analisada a distribuição dos impostos pagos por pessoas e empresas e que servem para financiar todos os serviços e a administração pública. A discussão é delicada, principalmente em um momento em que o governo anuncia uma queda na arrecadação de tributos federais pelo quarto mês consecutivo, em que tenta aprovar no Congresso medidas que reduzam gastos públicos para alcançar a meta de ajuste fiscal. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou os deputados Herculano Passos, do PSD de São Paulo, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar o debate perguntando como conseguir chegar a um consenso em relação a essa discussão sobre deveres, atribuições e distribuição de recursos, quando normalmente, quando se fala em impostos, ninguém quer abrir mão do que já tem, né, reduzindo a participação no que lhe cabe nesse bolo tributário. Deputado Herculano Passos, primeiro o senhor, por favor. Obrigado, Fabiana. Cumprimentar o meu colega Max Filho, que é ex-prefeito também, como eu, ex-prefeito. Eu sou municipalista, né? E entendo que é uma injustiça muito grande a divisão do bolo tributário, de uma forma que o governo fica com uma grande parcela, aproximadamente 60% de tudo que é arrecadado, os estados 25% e os municípios por volta de 15%. E as atribuições e as responsabilidades cada vez mais afetam o município, que a sobrecarga das responsabilidades e sem recurso. Então o prefeito, eu senti isso com a experiência de ter sido prefeito e a dificuldade de você ser cobrado da população e não poder fazer os investimentos necessários. E a gente cada vez mais está sendo responsabilizado. Lá no estado de São Paulo, por exemplo, vou citar um exemplo, do estado para o município. A responsabilidade da Polícia Federal, da Polícia Estadual, é do Estado. A segurança é responsabilidade do Estado, né? Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Mas se o prefeito não der o apoio, a sustentação, para vocês terem uma ideia, a cada 4 funcionários que trabalham no município da Polícia Civil, 3 é da Prefeitura, né? São cedidos pela Prefeitura? São cedidos pela Prefeitura, porque há necessidade, senão cada vez mais fica pior a segurança. Nós temos a Guarda Municipal, que é criada pelo município, que é maior que a estrutura da Polícia Militar. E, além disso, o aluguel das delegacias, a água, a luz, ou seja, o município ajuda o governo do estado na segurança. E não há nenhuma compensação, desculpe, deputado. Não tem compensação, só tem esse recurso que eu digo, esses 15% aproximadamente que é recebido. Agora, o encargo da iluminação pública para os municípios, que não era responsabilidade e nem tem a experiência, o know-how para cuidar disso, mas o município vai ter que arcar com essa responsabilidade. Cada vez mais estão atribuindo responsabilidade para os municípios e sem dar a condição, o recurso necessário para que ele possa gerir todas essas demandas. Obrigada, deputado Herculano. Deputado Max Filho, o senhor concorda? O senhor também, com a experiência de administrar um município, concorda com essa visão do deputado Herculano Passos? Não, acho que o diagnóstico apresentado pelo deputado Herculano é perfeito, né? Os municípios têm assumido cada vez mais responsabilidades. A municipalização, ela é uma realidade e o município termina absorvendo tarefas que são típicas do Estado. E esse processo é irreversível na nossa avaliação. Mas, além do fato do município absorver cada vez mais responsabilidades, há outro fator que tem que ser diagnosticado. O governo federal, quando promove algum tipo de incentivo fiscal, ele o faz com impostos que ele tem que compartilhar com os demais entes da federação, com os estados e municípios. Então,
o governo faz cortesia com o chapéu dos municípios. O governo central concede incentivos com impostos que não pertencem apenas a ele, o governo federal, que pertence ao Estado, pertence também aos municípios. E quando vem majorar impostos, majora exatamente as contribuições sobre as quais não incide uma participação dos estados e do município. Então, o governo federal tem feito essa política, incentivado alguns setores da economia, se bem que neste ano é um movimento contrário, acabando com os incentivos, porque essa política se provou equivocada, o Brasil parou de crescer, a receita tem caído vertiginosamente, em que pese o fato de estar aumentando os impostos, mas o governo, a partir da Constituição Federal, ela melhorou a receita pública dos municípios, né? Mas a partir da Constituição Federal, o governo federal, através de medidas provisórias e outras iniciativas, vem concentrando cada vez mais o bolo tributário nas mãos do governo central em Brasília. Isso não é bom para o povo brasileiro, porque o cidadão, é verdade que não existe cidadão municipal, cidadão estadual, cidadão federal. O cidadão reside no município, então ele depende de onde o serviço público lhe é prestado mais proximamente à saúde, à educação, à própria segurança pública, onde o município tem assumido um papel de protagonismo importante nessa área, não é verdade, Herculano? Enfim, é preciso fortalecer esse ente federado que não tem sido valorizado, pelo menos nessa última quadra da nossa história. Obrigada, deputado Max Filho. Deputado Herculano, o deputado Max Filho falou da questão do papel do município na segurança pública. O senhor, como bem ressaltou, é a atribuição do governo estadual. Agora, há uma proposta, inclusive, da presidente Dilma, de que o governo federal também participe, de federalizar a segurança pública. O senhor acredita que nessa comissão especial, né, a segurança pública acabe ficando dividida a responsabilidade dos 3 entes federativos? Então, a gente vai estudar a matéria para ver que forma que a segurança pública seja responsabilidade também do governo federal, né? Que hoje é do Estado, mas o município atua com grande influência. Como o senhor bem disse, o cidadão, né, como os senhores disseram, o cidadão não quer saber... Não quer saber de onde vem... Qual é o policial, se ele é municipal, estadual ou federal. Exatamente. Ele quer o retorno do imposto que ele paga. E ele paga lá no município, ele mora no município. E cobra do prefeito e dos vereadores que estão mais próximos a ele, que tem, né, e que é legítimo, né, a cobrança. Então, o político, se ele não tiver hoje prefeito que não tem uma articulação grande política e que venha aqui em Brasília e persista e tenha relacionamento com o deputado através de emenda ou qualquer coisa, não sobra recurso nenhum para ele fazer nenhum investimento, construir um equipamento público, não tem. Os municípios hoje estão passando necessidade, principalmente aqueles menores que não têm, depende do FPM. E o FPM, nós queremos que aumente esse valor repassado do governo federal, principalmente para aqueles municípios que não têm empresas, não têm indústria, não têm formas deles sobreviver com aquela pequena arrecadação e depende do fundo de participação dos municípios. Então, a gente tem que lutar para defender o interesse desse município, até porque o munícipe que está lá, ele está sofrendo porque não é atendido de forma adequada. Então, a gente... E outra, a educação. As creches hoje é tudo responsabilidade dos prefeitos. A gente consegue, aqui no governo estadual, governo federal, a construção, muitas vezes, de uma creche. Mas a construção da creche se gasta, por ano, mais do que é a construção do prédio. A gestão, né, que o município fica ali e o repasse não é suficiente do governo. Então, em relação à educação, à saúde, à segurança, enfim, os serviços sociais precisam de apoio e o município precisa ser mais valorizado.
Obrigada, deputado Herculano. Agora, queria só destacar para quem está acompanhando o debate que o FPM, né, corresponde agora com o aumento, com a emenda constitucional 84, passa a partir de julho de 2015 a vigorar com 24,5% da arrecadação líquida do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, e a partir de julho de 2016 com mais 0,5%. Agora, os prefeitos, deputado Max Filho, reclamam que não basta aumentar o repasse, há que haver uma discussão, então, das atribuições, exatamente como o deputado Herculano estava falando. O que o senhor acha dessa discussão? Olha, 2 pontos são importantes. Primeiro, reforçando a fala aqui do colega Herculano, porque o governo federal, quando vai fazer algum investimento no município, algum convênio, o governo federal entra só com investimento. Então, por exemplo, vai construir uma creche, muito bonito, o prédio físico e os equipamentos, possivelmente o governo até compareça. Mas depois, para botar para funcionar, o custeio é todo entregue ao município. É unidade de saúde, na área de saúde, educação, enfim, da assistência social, o custeio é todo entregue a parte da federação mais fraca na relação, né? Ou seja, a conta mensal fica com o município. Exatamente. E o município que é eficiente, consegue o convênio, consegue aplicar, ele vai só aumentando o seu custeio. Lá no nosso estado, no Espírito Santo, há casos em que os municípios estão devolvendo ao estado, né? Às vezes precisa até haver a anuência do governo estadual, certos prédios públicos, porque já não dá conta, porque o custeio já bate no teto do gasto do funcionalismo, que é até 60% da receita do município, já está extravasando, e o município se vê obrigado a entregar o prédio público. Para não incorrer em crime pela lei de responsabilidade fiscal. Exato. Agora, o outro ponto é que algumas políticas públicas, elas têm razoavelmente equacionadas a questão do financiamento. Por exemplo, a educação. A educação, com a criação do Fundef, depois o Fundeb, equalizou mais ou menos o financiamento, porque hoje é remunerado o ente da federação a razão de quantidade de aluno matriculado. Então, há uma distribuição mais igualitária. A saúde não. A saúde não tem ainda essa equalização, e outras áreas, a assistência social também, de forma que o município se vê sempre muito forçado a ampliar o atendimento, a pressão sobre ele é grande por parte da população, mas o grosso dos recursos ficam concentrados exatamente na União Federal. Não é um assunto fácil de ser tratado, por isso a necessidade de constituição de uma comissão especial, um grupo específico para isso, porque vai tratar da repartição das receitas públicas. E aí, aquilo que você falou, Fabiana, ninguém quer perder o que tem, quer ganhar um pouquinho a mais, etc. É um assunto muito difícil, um assunto árido, não há assim tanta clareza aos olhos da opinião pública, né? São assuntos intrincados, um assunto árido, muitas vezes, mas que requer que seja enfrentado para que nós possamos tornar mais eficiente, é um dos princípios da administração pública, mais eficiente o gasto público, para que o dinheiro público chegue na ponta para que o cidadão seja atendido. Obrigada, deputado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo Pacto Federativo e a distribuição de recursos públicos. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Herculano Passos, do PSD de São Paulo, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo.
Deputado Herculano Passos, nós estávamos conversando no final do primeiro bloco, o deputado Max Filho falou como distribuir os recursos, então, de uma maneira que quem hoje recebe uma parcela aceite diminuir um pouco a arrecadação para que outro ente receba mais. Agora, ao mesmo tempo, a sociedade pede por uma redução da carga tributária. Então, como fazer mais com que é feito, com menos do que se recebe hoje? Era o que eu estava tentando perguntar. Bom, vai ter que fazer o ajuste fiscal, isso é normal, vai acontecer aqui. O governo está começando agora, vai equilibrar as contas. Eu acredito muito no ministro Joaquim Levy e que acredito no país que vai começar a crescer agora no começo do ano, com tudo que está sendo planejado. Nós vamos passar por um momento delicado, estamos passando, mas eu sou uma pessoa otimista e acredito que nós vamos superar essa crise e, com certeza, o Brasil é uma potência muito grande, eu acredito muito nisso. Em relação a esse momento crítico, lógico que a gente vai, nessa comissão que eu quero fazer parte e quero ser indicado pelo líder do meu partido para falar sobre o Pacto Federativo e continuo com o mesmo princípio que o ente federado, o município, está sendo prejudicado. Agora, em questão aos prefeitos não terem capacidade de gerir algumas obras ou algumas coisas que sejam atribuições deles, que o governo federal entende que ele que tem que fazer a gestão, eu não acredito nisso e sou muito crítico em relação a isso, porque quem escolhe o prefeito é o povo e entende que ele tem a capacidade de representar e fazer a gestão no município. E ele tem. O que ele não tem é a condição de fazer, né, muitas vezes. Então, quando o município já não tem a estrutura necessária, porque para fazer um projeto, para entrar num convênio aqui no governo federal, ele não tem a equipe na prefeitura capacitada para fazer um projeto de uma estrada, de um viaduto, de uma obra. O município já é pequeno e fragilizado, então ele tem que contratar um projeto, né, para que ele possa entrar no convênio. Então é muito importante que ele tenha essa condição até de contratar, né, o mínimo necessário para que ele possa participar dos convênios aqui no governo federal, que funciona dessa forma. O governo fala, nós temos o programa, não temos projetos. Não tem projeto porque o prefeito não consegue fazer, porque não tem estrutura. Então precisa dar estrutura para o município para ele poder entrar nos programas do governo. Isso é um ponto, né, a ser comentado. E a gente entende que, por exemplo, falta planejamento para o prefeito. No estado de São Paulo, o Tribunal de Contas ele é muito rígido. E teve um ano que eu fui prefeito, em 2008, metade das contas de 645 municípios foram reprovadas, né? O Tribunal de Contas deu parecer desfavorável às contas, de 50%. Então, isso é uma exigência muito grande. Por que foi reaprovada? O prefeito faz um orçamento, o prefeito faz um planejamento, aí as pessoas entram, por exemplo, a lei do governo federal que tem que dar creche para todo mundo. Ele não tem as creches, não tem a vaga. Aí a pessoa entra no Ministério Público e o Ministério Público vai lá e exige que ele ponha mais um aluno na escola. E todo mundo está lá na escola, está inchando e ele não tem a condição, ele tem que tirar dinheiro de outro lugar e pôr lá. Depois, uma pessoa precisa de um remédio. A justiça entra pela justiça, o prefeito tem que comprar remédio de 20, 30 mil reais, um remédio, muitas vezes, que o governo federal podia ajudar, o governo estadual nessas questões. Aí ele não consegue fechar a conta no fim do ano, porque tem um planejamento, mas tudo isso vai onerando o município. Aí não é aprovada a conta dele. Aí ele fica na ficha suja, não pode nem sair candidato. Então, nós temos que discutir isso e apoiar os municípios, porque ali é a base de tudo. É o ente federado mais importante, porque ele executa no município, ele está presente no município, e ele precisa ser visto com um olhar melhor e, com certeza, apoiado. E nós estamos aqui,
nós deputados, ex-prefeitos, justamente para defender essa questão e essa bandeira. Obrigada, deputado Herculano. Deputado Max Filho, o senhor concorda com essa visão do deputado Herculano Passos de que nessa questão toda a corda acaba estourando no lado mais fraco, o lado dos municípios? Com certeza. Além do fato de que o prefeito não nomeia conselheiro de Tribunal de Contas, o governador nomeia. O prefeito não nomeia ministro do TCU, a presidente da República nomeia. Então, o prefeito hoje, você ser ordenador de despesa no Brasil é uma função de altíssimo risco, porque fica com suas contas expostas e fica na mão de todo mundo. É mais fácil uma ordem judicial vir determinando a prefeitura que cumpra determinados aspectos, conforme o deputado Herculano pontuou muito bem, né? Além desse fato, os municípios, eu discordo da tese aí dos estudiosos, que é uma falácia. O prefeito não tem capacidade de gestão. É porque muitas vezes o argumento colocado pelo governo federal para centralizar é esse, né? São obrigados, por exemplo, na política pública da saúde, os municípios são obrigados a aplicar, no mínimo, 15% na saúde. Se você fizer a radiografia, os municípios brasileiros somados gastaram muito mais do que 15%. Eu fui prefeito, gastei 18%, gastei 20% na saúde, porque o munícipe está ali na minha porta, não está na porta do deputado aqui em Brasília, nem da presidente da República, está na nossa porta. É lá que nós temos que dar a solução. Os municípios brasileiros investiram mais do que o mínimo obrigatório. Já os estados não. Os estados investiram menos do que os 12% que são obrigatórios. O governo federal, então, nem falar. Não há um percentual obrigatório que o governo federal deva aplicar na saúde e vai empurrando ao município e aos estados cada vez mais responsabilidade e vai fazendo caixa para gastar em outras obras, para gastar, quem sabe, em estádios de Copa do Mundo, né, em outras prioridades, né, em outras obras faraônicas, enfim. O município é muito mais sensível e tem, os municípios brasileiros têm, assim, na regra geral, né, tido mais sabedoria no investimento público, naquilo que realmente é necessário e importante para o cidadão que está na ponta, está lá vivendo no município. Agora, por exemplo, houve a necessidade de se prorrogar o prazo para a entrada em vigor da lei que determinava a construção dos aterros sanitários, que constava da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Houve, na visão dos senhores, assim, foi causada pela falta de projeto também, pela falta de apoio do governo federal aos municípios, deputado Herculano Passos? Bom, isso daí é um assunto importantíssimo, né? Porque hoje o aterro sanitário é um problema monstruoso. Eu me antecipei, fiz uma PPP lá atrás, deu muito certo e nós estamos dentro de todos os limites de prazo para que o nosso aterro seja de altíssima qualidade. Até eu ganhei prêmio em relação à questão ambiental, da coleta e destino final dos resíduos sólidos. Isso daí é uma questão, eu venho do Partido Verde e sempre pautei muito por essa questão ambiental. E os resíduos sólidos é um assunto importantíssimo e tem que ser tratado com a maior importância. E dizer que precisa de recurso. Os prefeitos não têm a condição, tem que ter consórcio, eu acredito muito em consórcio de municípios para que faça, tenha uma possibilidade de ser uma coisa viável, até para o futuro ter uma possibilidade. Hoje não existe ainda no Brasil uma transformação de resíduos em energia e é possível. Nós estamos muito à frente nessa questão lá em Itu, né? A empresa que está fazendo essa PPP, ela já tem as tecnologias, mas hoje nada está sendo viável economicamente e sustentável. O desenvolvimento sustentável vai chegar nesse ponto, né? Da gente poder transformar esse material em energia ou em outros produtos que possam dar sustentabilidade ao negócio.
e também melhorar o meio ambiente. Você diminuir o aterro sanitário e aumentar a vida útil do aterro, né? Então é muito importante. Obrigada, deputado Herculano. Deputado Max Filho, o senhor acha que, por exemplo, nesse caso dos aterros sanitários, é um exemplo e pode vir a ser discutida dentro da comissão especial do Pacto Federativo um dispositivo que determine que qualquer programa do governo federal a ser implementado pelos municípios deva constar com apoio, suporte e recursos, então, para que possa ser executado pelos municípios ou pelos estados? A questão da coleta e destinação final dos resíduos sólidos faz parte da política do saneamento ambiental. Saneamento envolve água tratada, esgoto, coleta e tratamento de esgoto, água pluvial, drenagem de água de chuva e a questão da destinação final do lixo. O lixo está entregue aos municípios. Vou pegar o caso do Espírito Santo. Ele trouxe o exemplo de São Paulo, de Itu, que é belíssimo. O Espírito Santo tem 3 aterros sanitários controlados, autorizados a funcionar. Apenas. Aí o município que tem a receita pequena vai ter que fazer o transporte lá da ponta desse lixo para destinar em um desses 3 aterros sanitários. Eu mesmo fui prefeito de Vila Velha. Em determinado momento nós cogitamos a possibilidade de separar a licitação do serviço em algumas áreas. Para contratar a destinação final, fazer uma licitação específica, só tem 3 aterros possíveis no estado. Então, fazer uma licitação entre esses 3 aterros, fazer a licitação da coleta, de lixo, varrição e a destinação final. Seriam 3 licitações. E chegamos à seguinte conclusão: vamos fazer uma licitação só, porque isso não vai dar certo. Quem vai à cidade, recolhe o lixo que está na rua, é uma empresa. Quem recolhe, não os sacos de lixo, é outra. E quem vai fazer a destinação final é outra. Isso não vai dar certo. Então, encarregamos uma única empresa de fazer a limpeza da cidade, a coleta do lixo e a destinação final. A empresa se vira com quem vai trabalhar, com qual aterro. Mas são poucas as possibilidades da destinação final. É claro que para que haja a viabilidade, que os municípios não fiquem mais endividados e depenados e depauperados nas suas receitas, é importante que os estados e o governo federal também participe dessas soluções, né? Criando consórcios e estimulando que novos aterros controlados, que aterros sanitários sejam viabilizados para que a política de proteção ambiental, a política de saneamento ambiental seja viabilizada. Porque até nisso os municípios são penalizados, porque o saneamento ambiental, o Estado entra aonde tem dinheiro. Na água o Estado está presente, geralmente são as companhias estaduais de saneamento. É o caso do Espírito Santo, não sei o caso de São Paulo e de outros estados, mas, né, em geral, as companhias estaduais de saneamento, elas ficam com filé, ficam com água tratada e cobram um preço, né, da água tratada. Vem agora a cobrança da taxa de esgoto, que no nosso estado lá é 80% do valor da água, né? Já drenagem de água de chuva, que não dá dinheiro, deixa para o município. No passado, o governo federal tinha um órgão central, o DNOS, que cuidava disso. O governo Collor extinguiu o DNOS e ficou com quem? A política. Entrega ao município. Então, o governo federal só vai se desvinculando de certas ações, entregando ao município e não entrega junto receitas que permitam aos municípios o enfrentamento dessas graves questões. O lixo também não é diferente. Obrigada, deputados. A gente vai continuar acompanhando o assunto tão logo a comissão seja instalada. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Herculano Passos, do PST de São Paulo, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. Ou então, se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilendebate@câmara.leg.br ou ligue 0800 619 619. Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.